Dólar Yen semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com isto é o nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Yen. Isto numa semana bastante complicada, onde vamos ter Banco do Japão já esta noite, quarta-feira vamos ter Reserva Federal dos Estados Unidos. Em termos de dados económicos vai ser fraco, vamos ter inflação no Japão, mas é a inflação nacional, ou seja, mais importante é a inflação de Tóquio, que já vimos que veio um pouquinho acima do esperado e nada aconteceu, e portanto também não é por aqui que vamos ver grande coisa. Amanhã também vamos ter as vendas a retalho nos Estados Unidos, mas também eu pessoalmente não acredito, mas isto é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, portanto é apenas a minha opinião e a forma como eu vejo aqui assim este mercado. A semana passada tivemos inflação, também nos Estados Unidos, veio ligeiramente abaixo do esperado, nada aconteceu. Na Universidade de Michigan, nada também, com confiança do consumidor acima do esperado, expectativas de inflação a recuar, também nada aconteceu, e isso podemos ver tanto no gráfico a 4 horas, como no gráfico diário, como ainda no gráfico semanal. Portanto, nada disso veio fazer aqui aumentar a volatilidade. Antes, pelo contrário, continuamos a ver a volatilidade a cair, isto mesmo, curiosamente, numa situação de disrupção geopolítica, Israel a atacar o Irão, e isso praticamente nada fez. Aliás, vemos várias situações. Por exemplo, o gráfico aqui assim do SP500, vemos que as ações, os mercados acionistas continuaram em alta, praticamente não corrigiram do movimento que estavam a fazer em alta, assim se mantiveram. Se olharmos para o VIX, para o índice do medo, para o índice de volatilidade, claro que teve aqui um pequeno disparo, estamos a falar de uma guerra, mas nada que se pareça com situações anteriores, e portanto a aguentar aqui assim também o sentimento de mercado. Ora, obviamente que isso acaba por ser benéfico à manutenção dos preços, ou seja, como o dólar yen se mantém. Por outro lado, aqui assim, isto já um pouco mais disruptivo, tivemos os preços do petróleo que dispararam completamente. Ora, aqui assim, quando olhamos para o dólar yen, não vemos espelhado grande coisa, ou seja, se nós temos e fazendo aqui assim, nós vimos a situação da inflação nos Estados Unidos. Ora, isso poderia pressionar o dólar e levar o dólar yen em baixa, por exemplo, mas também tal não aconteceu e manteve-se. Por outro lado, o mercado acionista manteve-se bastante saudável e isso suportava o dólar yen, ou seja, pressionava o yen de alguma forma, e daí o empate e mantivemos. Quando olhamos para o que aconteceu depois com a situação da guerra, foi exatamente a mesma coisa, ou seja, se tivemos um risco geopolítico aqui de alguma forma a pressionar o dólar yen, ou seja, a suportar ganhos do yen, por outro lado, com a manutenção dos mercados como estiveram, acabou por de alguma forma suportar o dólar yen, ou seja, enfraquecer o yen de alguma forma, ou seja, o que é que tivemos aqui? Continuamos a ver praticamente tudo igual, ou seja, sem haver aqui assim uma grande alteração. Isto, não nos podemos esquecer ainda que a semana passada também estávamos de alguma forma expectantes relativamente à situação entre a China e os Estados Unidos com o tal encontro em Londres. Não resultou grande coisa, ficámos todos na mesma, eles reiteraram e aceitaram cumprir o que tinham já acordado na Suíça há um mês atrás, aproximadamente, portanto ficámos todos basicamente na mesma. Ora, esta semana vamos ver o que é que vai acontecer primeiro esta noite com o Banco do Japão. O Banco do Japão um pouco mais hawkish, para já o mercado está à espera, ou seja, não está à espera que haja alterações das taxas, nem hoje
nem em julho, nem em setembro. Ora, eu também acredito que não hajam alterações hoje, esta noite, mas julho e setembro vamos ver. E se havendo alguma forward guidance, havendo alguma orientação futura de caso o EDA para eventualmente abrir portas para uma subida de taxa de juro em julho ou em setembro, teremos aqui a possibilidade de ver aqui uma tentativa de pressão sobre o dólar-iene. O caso contrário não me parece tão viável, porque o mercado já está muito dovish de alguma forma para o iene, e portanto mesmo que eu não acredito que caso o EDA aponte para que ainda vá mais longe, ou seja, que vá dizer algo deste género, que só para o ano é que poderá eventualmente subir taxas de juros. Obviamente, se ele dissesse uma coisa dessas, o dólar-iene dispararia, ou seja, teríamos aqui assim um evento bastante dovish no Banco do Japão. Mas eu não acredito nesta situação, e acredito mais nesta, e por isso eu continuo a dizer a mesma coisa, ou seja, não, a haver uma surpresa, estou mais à espera de um dólar-iene em queda do que propriamente um dólar-iene em alta. Resta-nos a Reserva Federal. Ora, a Reserva Federal não vai fazer nada em princípio, não vai alterar taxas. Vamos ver o que é que se vai passar com as projeções, tanto a nível de inflação como a nível de crescimento económico. É suposto... O mercado está à espera que, em termos de inflação, eles vão rever os números um pouco em alta, o do crescimento um pouco em baixo, e vamos ver o que é que vai acontecer com os dot plot, principalmente. Ora, os dot plot, na última vez, ainda mostraram 50 pontos de corte na taxa de juros até ao final do ano. Eu acredito que também vão continuar a mostrar os mesmos 50 pontos, mas caso haja possibilidade de vermos que passe disso para 25, temos aqui assim uma situação de suporte ao dólar, e mais uma vez vamos ter então aqui assim o dólar-iene em alta. Por outro lado, se eventualmente o mercado ver que há alguma cedência por parte da Reserva Federal às pressões que têm vindo da parte da Casa Branca, aí não tenho a menor dúvida que vamos ter pressões sobre o dólar fortes em termos de mercado, e portanto com um dólar-iene em baixa, até porque os próprios mercados acionistas numa situação dessas provavelmente também perderiam, o que daria mais pressão sobre o dólar-iene, e portanto estávamos aqui com ganhos do dólar-iene. Bom, mas isto estamos tudo no caso das suposições. No caso e isso não podemos trabalhar sobre isso, temos que ver. Eu apenas estou aqui a colocar ideias que possam surgir, e não mais do que isso. E como sabem, isto também não é nenhuma recomendação de investimento, não estou aqui para fazer isso, mas sim para comentar e para, de alguma forma, mostrar como é que eu próprio estou a ver o mercado. Bom, e em termos fundamentais, creio que é o que temos para esta semana, aqui assim que possa, além do que já referi, da situação do Israel e do Irão, em que uma situação mais disruptiva poderá, por um lado, favorecer o iene na medida em que é um ativo de refúgio, por outro lado, como está a impulsionar os preços do petróleo, vai pressionar o iene, e portanto, digamos, é uma soma zero aqui assim, mais ou menos, embora privilegie a queda do dólar-iene numa situação mais aguda, até porque vamos ter, então aí poderíamos ter os mercados acionistas em queda, e portanto a mistura seria mais de perdas do dólar-iene, ou seja, mais valorização ao iene. Ok, vamos então aqui ver uma vez mais os gráficos com mais pormenor. Mais uma vez, temos aqui assim o suporte de longo prazo, aqui à volta dos 140, vamos ver se vai ser testado, e se for testado se vai cair, não acredito, mas temos o gráfico semanal, e eu no gráfico semanal vejo aqui, mais uma vez, eu pus aqui o ATR está cada vez mais baixo, ou seja, o que está a dizer é que a volatilidade é cada vez menor,
Isto está aqui a fazer basicamente um triângulo no gráfico semanal, depois de períodos de volatilidade baixa, como é o que tem acontecido, como vemos no gráfico a 4 horas, como vemos no gráfico diário, e que aqui assim espelhado por um triângulo, o romper deste triângulo poderá dar ideia para onde é que vai o mercado, para onde é que vai o dólar iene. O que é que eu coloco aqui? Aqui colocaria os 142, a base mais ou menos deste triângulo, e acima eu colocaria a hipótese de os 146,50 serem também aqui assim ultrapassados. Ora, se nós tivermos aqui estes 142 e os 146, para sermos mais redondinhos, 142, 146, poderemos ter aqui assim a possibilidade de vermos movimentos mais amplos, ou o suporte aqui de longo prazo nos 140, ou por outro lado, aqui níveis a aproximarem-se mais, portanto aqui o primeiro nível nos 148,50, 148,70, ou a aproximarem-se mais dos tais 150 psicológicos que vamos vendo. Se olharmos para o gráfico diário, vemos aqui assim na nuvem de Ishimoku que está aqui a dar resistência ao preço, uma resistência cada vez mais fraca, cada vez está mais fina esta nuvem de Ishimoku, e está aqui de alguma forma entre os 145,45 e 145,55, ou seja, 145,50. O ultrapassar disso estamos com facilidade nos tais 146, 146,30, 146,50, e o ultrapassar disso, então vamos para estes níveis, máximo que assim que tivemos em maio, que é à volta dos 148,60, e aqui temos a tal referência que é a média móvel dos 200 dias, que é sempre uma referência importante e que neste momento está exatamente num número bastante redondo, ou seja, nos 150. Já ao quebrar deste suporte a 142, vai expor de imediato o suporte de mais longo prazo, o tal suporte que nós temos ali assim, entre os 139,50 e os 140, que temos vindo a referir. Neste gráfico diário, a única coisa que podemos ver é que de facto estamos a falar de uma consolidação de preços há alguns tempos. De facto, temos tanto o RSI como o MACD bastante flat a continuarem a dar, de alguma forma, aqui assim, a possibilidade de mantermos esta fraca volatilidade e esta consolidação. Na semana passada eu tinha referido inclusive que o preço poderia andar aqui entre os 143 e os 145,50, de facto foi mais ou menos isso que aconteceu. Coloquei a hipótese inclusive a vermos um pouco mais largo, ou seja, os tais 146,50 aproximadamente e os 142, ele nem sequer chegou lá. O preço, se não fizer o tal rompimento daquele triângulo que há pouco vimos ali no gráfico semanal, eu acredito que esta semana possa chegar aos tais 146,30, 146,50 e cá em baixo nos 142 com muita facilidade. Neste momento a tendência é mais ascendente no mais curto prazo. Estamos a falar do gráfico de 4 horas, ou seja, para mim é o gráfico que poderemos mais seguir quando analisamos uma semana, que é o caso desta semana que estamos a analisar, e portanto, mas acredito que isto possa realmente romper desta vez. Temos muita coisa, Banco do Japão, Reserva Federal, guerra no Médio Oriente, portanto tudo isto poderá juntar e dar realmente uma reação ao mercado em qualquer dos sentidos. Vamos estar de facto bastante atentos a estes níveis que pelo menos eu vou estar, mas como eu digo, é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas eu vou estar bastante atento ao romper deste suporte aqui nos 142 ou ao ultrapassar esta resistência aqui assim à volta dos 146 e os 146,30, que poderão dar, mais uma vez digo, digamos o caminho nos próximos tempos, nos próximos dias ou semanas mesmo, do dólar iene, que já há algum tempo tem estado a fazer
esta consolidação já bastante alargada no preço. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, de ótimos negócios, e eu para a semana cá estarei com mais um comentário diário, um comentário semanal ao dólar yen. Até lá!